Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre algumas opções que pertencem ao Cruzeiro que estão à disposição no mercado, como por exemplo o caso do Zé Ivaldo, que é um baita zagueiro, vinha sendo utilizado no Santos, que não quer pagar a cláusula dele de compra, né? Não é um valor baixo, mas o Remo, se quiser, por exemplo, um grande defensor que já conquistou alguns acessos, né? Acho que pode ser uma boa. Lembrando, a pedida dele seria quase que metade da venda que o Remo fez recentemente do Maxwell, então se esse dinheiro for utilizado para reforços, né? Pode ser uma alternativa. Além de vários outros jogadores que estão na equipe hoje que poderiam ser emprestados, poderiam vir em definitivo, alguns mais jovens, outros mais experientes, como no caso do Zé Ivaldo, que só para você ter uma ideia, nesse ano pelo Santos já foram 26 jogos, um gol, mas não deve ficar, mesmo né, tendo um desempenho razoável, por conta de que o Santos não quer pagar a cláusula dele, né? Engraçado, vou trazer todos os detalhes aqui para vocês. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Contei com sua ajuda, torcedor do Leão, para chegarmos a essa marca de 70 mil. Assim que chegarmos, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Clube do Remo. Então, para você não perder nada, se inscreva, ative aqui as notificações e bora aqui para mais um vídeo, beleza? Vamos falar aqui também de um defensor, esse que seria até mais barato, né? Por quê? Que é o Matheus Gamarra, que tem 24 anos só, um zagueiro paraguaio. O Remo aí que já tem alguns paraguaios no elenco, né? Recentemente já contratou muitos jogadores e pertence ao Atlético Paranaense, que comprou o atleta em 2024 por mais de 18 milhões de reais. Ou seja, era um jogador muito bem visto, convocado para a seleção, só tinha 22 anos de idade na época, quando se destacou pelo Olímpia do Paraguai. Foram 2 temporadas pelo Olímpia, pouco mais de 88 jogos, 89 né, para ser exato, 5 gols antes de ir para o Atlético Paranaense. Aí ele ficou a temporada passada, 36 jogos, foi muito mais reserva do que titular, começa bem e acaba terminando ali como um reserva imediato e caiu esse ano para a Série B. Salário alto e tudo mais, foi emprestado para o Cruzeiro, que mesmo com uma boa fase, ele não tem sido utilizado. O último jogo foi na Sul-Americana, que o Cruzeiro estava ainda com o time reserva, já tinha sido eliminado, empate em 0-0 com o União. Depois disso, né, ainda tinha passado, tinha ficado no banco apenas em alguns jogos no Brasileirão, mas não tem sido utilizado. Inclusive o próprio Cruzeiro já demonstrou interesse em devolver o atleta para o Atlético Paranaense, né? Canhoto, 1,83 m, não acho um jogador ruim, mas ainda para a Série A eu acho que ele está um pouco cru, tá? Não acho que ele daria conta de jogar como titular a Série A toda e tudo mais. Uma Série B eu já acho que seria diferente e certamente o Atlético Paranaense emprestaria, né, na minha opinião, para o Remo, se fosse para ser um jogador importante e titular, né, até para tentar recuperar uma parte do investimento e ainda teria que ver, o Remo teria que pagar 100% dos salários dele, que aí iria custar bastante, né, seria um dos maiores salários do elenco para um zagueiro, ou iria dividir metade, que aí acabaria reduzindo os custos também junto à equipe do Atlético Paranaense. Enfim, é uma opção aí também que está no mercado, não pertence ao Cruzeiro, mas que está lá nesse momento. Dando sequência aqui no vídeo, bora falar então sobre a situação envolvendo o Zé Ivaldo, tá? Que tem uma cláusula de compra de algo na casa de 5 milhões de reais para o Santos nessa atual temporada, caso a equipe queira ficar com o jogador em definitivo. É engraçado que o Santos fechou algumas contratações bem mais caras recentemente e não gostaria de pagar esse valor, né, junto ao Cruzeiro, porque não vê o Zé Ivaldo como uma solução dos seus problemas. E aí fica numa situação seguinte: já fez 12 jogos nessa atual temporada na Série A, não pode defender uma outra equipe e tem contrato até o final do ano. Mas o Santos meio que já demonstrou que não quer deixar ele jogando, né? Porque senão ativaria essa cláusula e não faz sentido ficar com o jogador então até dezembro, sendo que você não quer comprar. Então, ele deve voltar ao Cruzeiro e o Cruzeiro tentar buscar um comprador. Eu diria que depois dessa temporada dele no Santos até deve ter se valorizado, porque boa parte dos jogos ele foi titular tanto no Campeonato Paulista quanto na Série A, e aí teria um valor próximo disso, né, de 5 milhões de reais, que é a cláusula. Se o Santos não quis pagar, pode ser que o Cruzeiro aceite um pouco menos, né, para ter essa venda do jogador, que eu acho um bom atleta. Até no Cruzeiro, se tivesse hoje, acho um bom complemento de elenco, melhor do que o Gamarra, por exemplo, né, que foi contratado, e eu não entendi. Empresta um jogador que já vinha de alguns anos no Cruzeiro, né, de boas passagens, para trazer uma aposta para ser reserva também, né. Eu acho que foi uma bobeira aí do Cruzeiro, mas no momento atual não vejo o Zé Ivaldo sendo reaproveitado no Cruzeiro não, tá? Lembrando que na temporada passada ele foi titular pela Raposa, 50 jogos e 4 gols. Teve bons momentos, alguns nem tanto, né? Acabou perdendo a posição, inclusive, nos jogos finais, contra o Racing, na final da Sul-Americana e na reta final também do Campeonato Brasileiro. Ajudou o Cruzeiro a conseguir o acesso em 2022, 33 jogos, 1 gol e 3 assistências. É um zagueiro que sai muito bem jogando, né? Destro, 1,85 m, tem 28 anos de idade e já conseguiu 2 acessos também na sua carreira. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer.
aceitaria esse retorno, por exemplo, do Zé Ivaldo para uma disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Que lembrando, né, o Santos colocando essa situação aí de voltar o jogador seria, na minha opinião, uma venda ou para um clube do exterior, porque aqui no Brasil os clubes da Série A não podem contratá-lo e aí acaba que teria uma brecha para ele ir para a Série B, que seria justamente já ter feito 12 jogos na atual edição da Série A. Mas não ficaria surpreso de aparecer também alguns clubes, né, vai saber aí do Catar, do Oriente Médio, Japão, MLS, para ele acabar sendo contratado. Enfim, pode deixar a sua opinião se você acha que é uma boa opção ou não. Indo aqui para o setor de meio de campo, temos também o Rodriguinho, que é um jogador revelado na base do América Mineiro. Inclusive o América pedia mais de 18 milhões de reais para negociar o jogador. O que aconteceu? Parece que terminou o contrato dele com o América e ele chegou no Cruzeiro de graça. Não ficaria surpreso se o Cruzeiro emprestasse o jogador para um clube da Série B, porque não tem conseguido jogar, né? Um jogador que tem muito potencial, mas só fez 8 jogos nesse ano, um inclusive na Série A. Ele jogou muito, foi na Sul-Americana, que o Cruzeiro já estava com o time reserva, né? Antes de ser eliminado, depois também. Enfim, ele jogou aí algumas partidas, foi titular em 2 jogos contra o Muxuque lá do Equador e o Palestino do Chile. Ainda entrou no duelo contra o Palestino, o Lyon, jogou mais de 100 minutos, né, nesses jogos na Sul-Americana, que até que deixou uma impressão razoável. Não muito bem, mas razoável. Quase marcou um gol, inclusive, acho que foi contra o Lyon aqui, né? Enfim, os jogos em casa ele foi bem. 22 anos, já teve experiência, né? Então não é um jogador da base, só jogou no Cruzeiro e agora não está jogando. Não, ainda mais para meio, né? Isso faz muita diferença, para um meia de criação, segundo atacante. Mas no ano passado já teve um bom desempenho pelo América, 25 jogos, 4 gols e 4 assistências, principalmente na reta final daquela Série B, que aí foi quando o América não renovou com ele. 16 jogos na reta final da Série B, 4 gols e 2 assistências. Em 2023 também foi bem, 26 jogos, 2 gols e 3 passes. Pode deixar sua opinião aqui sobre o jogador, que também, né, já tinha disputado 23 pela equipe do América na Série B. O espaço para comentários vai estar aqui aberto para vocês. E o último é o Japa, que é um jogador também numa situação parecida, né? Ele voltou de lesão em janeiro, ficou aí um tempo recuperando dessa questão física e depois da Copa do Mundo já inclusive ficou no banco em 4 jogos consecutivos pelo Cruzeiro, mas não fez a sua estreia até aqui pela Raposa, nenhum jogo nessa atual temporada. Engraçado que ele já teve bons momentos com a camisa do Cruzeiro, por exemplo, em 2023, eu vou deixar aqui para vocês, ele fez 7 jogos naquela reta final da Série A e dá para ver que ele vinha sendo titular, né? Inclusive naquele ano que o Cruzeiro permaneceu com muito sufoco na primeira divisão. Aí no ano passado somou apenas 15 jogos, que já era de se esperar que ele teria uma sequência maior, não foi o que aconteceu e nesse ano não entrou em campo ainda. Então não ficaria surpreso até o fim dessa janela o Cruzeiro emprestar o Rodriguinho e o Japa para outra equipe. Inclusive o Atlético Paranaense já havia demonstrado interesse no Japa e não teve um empréstimo porque o Cruzeiro entendia que é um jogador que tinha potencial no início do ano, mas não entrou até aqui. Eu não ficaria surpreso se o Atlético ou outra equipe da Série B, que tem demonstrado, né, que tem potencial de colocar ele para jogar com mais frequência, acabar tendo um empréstimo do jogador, que é bem versátil, pode jogar como meio campista pelo lado esquerdo, não é um meia de criação, é mais um meio central, ou lateral esquerdo também, né, bem versátil aí nesse quesito, já inclusive teve passagens pela categoria de base da seleção brasileira. Enfim, essas são algumas das opções mais viáveis, né, sem falar de jogadores muito fora da realidade. Pode deixar sua opinião aqui embaixo se você enxerga alguma outra opção, até porque o elenco do Cruzeiro é bem curto também, né? Ou tem jogadores que têm jogado com frequência, ou um ou outro da categoria de base que não tem conseguido jogar com tanta frequência assim. Vou deixar para vocês outras sugestões de conteúdos que estão aparecendo aqui na tela e nos vemos numa próxima. Valeu!